e houvesse um abismo entre você e o seu objetivo. Qual é o seu objetivo nesta noite? Qual é o seu propósito que você entrou por essas portas? O que você tem no seu coração falado com Deus e esperando que a qualquer momento esse impossível possa acontecer na sua vida? Com que frequência você tem olhado para essa causa impossível e continuar olhando que ela é impossível? Se nós louvamos e dizemos que nós servimos ao Deus do impossível, aquilo que verdadeiramente é impossível passa a ser possível. Por quê? Nós acabamos de ler. Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis que monte passa daqui para lá, ele passará. Nada vos será impossível. Isso Jesus falou aos seus discípulos. Nesse momento aqui, os discípulos tentaram expulsar demônios, mas eles não conseguiram. Jesus começou a explicar para eles o porquê. Primeiro falou da fé, depois falou do jejum e da oração. Porque uma coisa no reino de Deus vai puxando a outra. Porque quando você começa a observar que muitas coisas são impossíveis na tua vida, a tua fé, ela vai ficando um pouco distante. É impossível. Porque você vai sempre alimentando o impossível. O impossível é impossível. Isso é impossível de acontecer. Isso é impossível, não pode acontecer. É deixar criar dúvida no coração. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu deixei acontecer isso na minha vida. E quando o Senhor ministrou ao pastor Silvio para me chamar para pregar, eu falei: Senhor, é difícil falar de impossível, porque eu estou precisando viver o possível do Senhor, porque está impossível para mim, pode estar impossível para você, aleluia, mas para Deus não tem impossível, aleluia. A gente observa que, porque o ser humano ele tem limitações. O ser humano, a energia do ser humano, ele dura alguns momentos. Tanto é que você precisa de um tempo para descansar. Você precisa de um tempo para dormir. A energia, a nossa capacidade é um pouco limitada. O nosso conhecimento, o nosso entendimento, ele vai a cada dia sendo preenchido. Mas por quê? Nós nunca vamos chegar a conhecer tudo. Mas vamos conhecer boa parte das coisas a partir do momento que nós vivemos. Nós vamos ver que o impossível na nossa vida, ela tem que se tornar possível através da fé. Por que através da fé? Porque nós vamos observar que a fé, o significado da fé, isso em dicionário e outras explicações, significa credibilidade, significa confiança. Ou seja, se você tem fé e se você crê, você o quê? Confia. E existem circunstâncias e situações na nossa vida em que algumas características que nós temos só vão se manifestar nas situações em que nós estivermos. Como assim? Eu aprendi e procurei estudar e entender que no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, criou o homem à sua imagem e semelhança, ele sopra o Espírito de Deus nele. Ele passa a ser alma vivente. Agora eu pergunto a vocês, Adão tinha medo? Adão, ele tinha
ele era triste. Adão, ele sabia o que era realmente isso que nós estamos falando, fé, o significado, o sentido. Hoje, se nós estivermos perto de um animal feroz, e se ele estiver solto, se passar em frente a um pitbull, se ele estiver fora da corrente, o que a gente faz? Ó, né? Não é verdade? Adão, ele andava no meio dos animais. Nenhum deles tocava em Adão. Adão nomeou cada um deles. Então ele não tinha medo. Aí eu vou te perguntar, como é que surgiu o medo? Explica. O medo surgiu a partir das circunstâncias que o homem foi vivendo e aquilo foi manifestado naquilo nele, no ser humano. Por quê? Porque uma situação de perigo fez que se manifestasse dentro do homem com medo. O cuidado de não ir, porque é perigoso, e de permanecer aqui, porque aqui eu estou seguro. Não é verdade? E a fé é da mesma forma. A fé, nós aprendemos aqui no domingo, que faz parte uma das características do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem 9 características. E eu posso dizer que está dentro de cada um de nós. Nós não sabemos, alguns ainda não foram manifestos, porque situações ainda não foram criadas. Por que eu estou falando isso? Você vai perceber que nós vamos ler aqui agora, eu queria que a igreja abrisse, no livro de Romanos, capítulo 5. Estou falando sobre fé, estou falando sobre o impossível, e fé significa o quê? Confiança, crer, dar credibilidade. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos lá. Amém? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos o quê? Nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz paciência. A paciência ela produz o quê? A experiência. A experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vamos ver que através da tribulação, o crente ele começa a ter o quê? Paciência. Produz paciência na tribulação. Porque se você não passar por um momento de que essa paciência venha a ser manifesta na sua vida, não vai produzir a experiência, a esperança. Então isso que muitas das vezes nós passamos no nosso dia a dia, essa luta constante, é porque Deus permite para que nós venhamos a nos aperfeiçoar a cada dia. Na sua tribulação, você tem que entender que está te produzindo paciência. A paciência, ela começa a trazer na tua vida uma segurança, uma certeza. E isso vai te produzir também experiência. Sabe por que experiência? Porque você passa por uma luta, você vence ela em nome de Jesus. Você começa a observar o irmão que está do seu lado, passando pela mesma dificuldade que você.
a tua experiência vai fazer com que o teu irmão tenha paciência, experiência. E quando se torna da experiência para a esperança, são coisas uma interligada à outra. O que acontece? A experiência produz a esperança, ou seja, você começa a confiar que algo na sua vida vai acontecer. O fim da tribulação, o fim do deserto está próximo. Você começa a observar que a tua luta, a tua adversidade, ela teve início e também terá fim. Por quê? Porque aqui diz, a esperança ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quer um exemplo? O que é experiência, paciência, esperança no mundo? Não tem. Sabe por que não tem? Eu vou dizer. Hoje, nós vemos na televisão, até mesmo quando passamos na Avenida Brasil, existe ali um mundaréu de pessoas que fumam crack, consomem o crack. Então, nessa situação, olha só, paciência, experiência, esperança, o mundo não tem. O que acontece? Quando eles começam um projeto e não terminam esse projeto, o que eles fazem? Eles deixam de mão e ele vai começar um outro totalmente diferente, mas sendo que aquele não deveria ser deixado de lado. Nós vamos perceber que quando alguém é preso, é encarcerado, nós escutamos lá fora, tem que morrer, tem que chegar na cadeia e sofrer as mesmas coisas que fizeram aqui fora. Isso, no mundo, eles não têm a esperança que nós temos. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos essas pessoas, nós falamos, Deus é justo. Eles vão pagar realmente, porque o que eles semearam, eles vão colher. Mas eu tenho a esperança de que Deus pode mudar essa vida. Assim é a vida do crente. É a diferença entre a esperança do cristão e daqueles que estão lá no mundo. Nós vamos perceber que o crente, quando começa a passar uma tribulação, uma luta, começa a ser produzido nele características, sentimentos que ele nem mesmo sabia, que é a paciência. Quantos têm paciência aqui? Diga amém. Amém. Teve gente que não falou. Mas essa paciência Deus vai produzir, não é de uma vez só não. Deus vai produzindo. Na sua vida vai sendo manifesta a paciência. Você vê. A paciência vai produzir o quê? A experiência. Paulo fala que com a mesma consolação que nós somos consolados, nós vamos consolar a outros. Por quê? O que nós passamos hoje vai servir de experiência para aqueles que estão se achegando. Se o meu irmão está passando por uma luta que eu já passei e com Cristo eu venci, eu vou dizer, irmão, olha, pode ir, se mantenha na posição. Por quê? Porque isso vai passar, é rápido. Nós estamos vendo que algo vai puxando um ao outro. Irmãos, se tiver fé, nós vamos dizer, não só para dizer, este monte erga-te daqui para o mar, não. Mas por quê? Porque nada nos será impossível. Nós vamos começar a enxergar diferente. Nós vamos começar a enxergar aquilo que é impossível aos teus olhos, não vai ser mais impossível, vai ser possível para Deus. Nós vamos ver sim. Mas como isso, Júnior? Nós vamos falar. Dentro da palavra de Deus, nós vamos ver que em áreas da nossa vida o Senhor trabalha de formas que, para que venhamos crescer em cada uma delas. Eu vou explicar aqui alguns homens e mulheres de Deus que passaram por algumas situações e que tiveram
o seu milagre, tiveram a sua vida mudada, tiveram um crescimento. Por quê? Porque além de Deus ter um propósito, eles se posicionaram na presença de Deus e contemplaram o impossível. Nós vamos falar de um homem chamado Abraão. Abraão, todos conhecem a história de Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão, sai da terra de teu pai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado, mas olha, quem te abençoar será abençoado. Abraão, como nós já ouvimos, ele tinha uma vida tranquila. Era como se ele estivesse num lugar onde não lhe faltasse nada. Mas ele ouve a voz de Deus e sai da sua parentela para um lugar que ele não conhece, com um Deus que ele ia passar a conhecer ainda. Um Deus que ele ouviu naquele momento, em meio a tanta idolatria que cercava ele, e ele ouviu a voz de Deus e não só ouviu, mas seguiu a ordem do Senhor. Nós vamos ver na caminhada deste homem de fé, que hoje é chamado pai da fé, porque só o primeiro passo. Porque se Deus hoje nos chama para ir a um lugar, para que nós venhamos deixar tudo, deixar a nossa família, deixar a nossa casa, e seguir aquilo que Ele quer para a nossa vida, sem saber aonde nós vamos parar, o que faríamos hoje? Deixa aí a pergunta para os irmãos. Mas como esse homem ele sai, e a cada passo que Abraão dava, o Senhor o observava e dava instruções a Abraão. Em cada momento da vida dele, ele seguia as ordens do Senhor. E cada passo que ele dava, o Senhor abençoava Abraão mais e mais. Nós vamos ver que a vida de Abraão era uma vida abençoada, porque o que ele fazia, ele prosperava, ele crescia, ele tinha servos, tinha servas, passou a adquirir bens materiais. Quando ele entra no Egito, sai do Egito, ali já ganha, recebe bens. Nós vamos ver Deus abençoando Abraão de uma forma grandiosa. Pai da fé. Faltava algo na vida de Abraão. O que faltava na vida de Abraão? Faltava um filho. Chegou o momento da vida de Abraão que o Senhor, além de renovar a aliança com Abraão, dizendo que seria abençoadíssima a sua geração, mas Abraão ele chega assim e fala para Deus assim: Senhor, mas eu não tenho herdeiro na minha casa, eu não tenho descendente. Olha só, isso passou, Abraão tinha 75 anos quando ele saiu da terra dele. 75 anos. Relativamente, se nós olharmos uma pessoa de 75, tem alguém de 75 anos aqui? 76, 74, nosso Diácono Francisco. Homem valente. Mas nós vamos perceber a disposição de Abraão, assim como o nosso Diácono Moacir, que vem para a igreja, faz a obra do Senhor, ouvindo a voz de Deus. Eu estou trazendo só o nosso diácono para nós termos uma característica mais ou menos de Abraão. E ele começa a falar com o Senhor: Senhor, olha, tem algo na minha vida ainda que precisa ser feito. Eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro. Os que nasceram lá da minha casa serão o meu herdeiro. O Senhor falou: não, mas aquele que sai das suas entranhas. Algo que confrontou a realidade dele. Porque o impossível do Senhor na nossa vida, Ele vai confrontar completamente a sua e a minha realidade. Por quê? Porque na nossa visão, talvez isso não aconteça. Talvez entre a dúvida. Por quê?
nas suas circunstâncias hoje, como é que você consegue enxergar o impossível de Deus na sua vida? E Abraão estava enxergando assim. Por quê? Porque praticamente o costume das mulheres havia terminado, cessado. Abraão já tinha uma idade avançada. E quando Deus faz essa promessa para ele, que ele teria um filho, começou o quê? Na mente dele. Brotou algo no coração dele. Esperança. Brotou esperança. Nós vamos ver que quando Abraão já estava bem, riquíssimo, já estava na sua tenda, né, com ar-condicionado, ele vê de longe 3 homens vindo, e ele se levanta rápido, chama os homens, prepara uma mesa, lava os pés daqueles homens, lava o rosto deles, olha, pede para Sara, olha, vai e prepara um bolo para a gente, prepara para os nossos visitantes. Ele matou um bezerro, foi lá, serviu comida, serviu eles, serviu os anjos do Senhor. O que Abraão não sabia era que naquele dia o Senhor estava enviando uma resposta, uma confirmação da promessa que o Senhor tinha feito algum tempo atrás. Quando eles terminaram, eles falaram assim: olha, daqui a um ano nós vamos voltar e Sara já terá concebido um filho. O que aconteceu? Sara lá de dentro estava ouvindo e ela começou a rir. Sabe por que ela riu? Porque era impossível, irmão. Era impossível aos olhos dela. Era impossível, mesmo que Abraão falasse assim: olha, Deus é poderoso para fazer. Mas quando Sara começa a rir, os anjos perguntaram: por que ela está rindo? Por acaso é alguma coisa impossível para o Senhor? Sabe onde nós vamos ver também essa condição? Quando Jairo, ele chega para Jesus: minha filha está morrendo, minha filha está morrendo. Quando Jesus chega lá, vou te falar assim para o Jairo: olha, não adianta, olha, sua filha já morreu, prepara já o enterro, prepara já, chama logo a funerária, já prepara o caixão, que já era. Jesus falou: olha só, Jairo, não temas, ela não morreu, ela está dormindo. As pessoas riram de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava ali para fazer o milagre. Assim como ele está hoje aqui para fazer o milagre. Por mais que eu diga nessa noite para você, o impossível de Deus vai acontecer na tua vida. Agora, entenda algo. O que é o impossível de Deus na tua vida? O que você tanto espera, o que você tanto tem orado ao Senhor, é o seu familiar, que hoje não se encontra aos pés do Senhor? Está difícil, está ruim. Por mais que a gente fala da palavra de Deus, ele se afasta. Está sendo cada dia impossível para você? Você já deve estar dizendo: eu não vou nem mais orar. Por quê? Agora é com ele, ou é com ela? Continua. Nós lemos aqui paciência, experiência, esperança, perseverança. Não desistir dos seus objetivos, ainda que para você seja impossível. Sara riu, porque para ela, imagina com quase 90 anos, vou ter um filho, com 89 anos, vou ter um filho. Talvez você pense: já passou do meu tempo, já passou tudo que tinha que fazer. Hoje em dia para mim já não dá mais. Mas vou dizer uma para você: Isaac nasceu. Isaac nasceu. E sabe qual era o nome, que significava o nome de Isaac? Riso. Mas sabe qual era esse riso? Não era igual de Sara, não, mas riso de alegria. Sabe onde Deus está tratando aqui? Famílias. Famílias. Famílias que hoje não têm mais esperança nos seus próprios familiares. Não tem mais esperança do que está vendo, do que está acontecendo, e não crê mais que Deus pode mudar a situação.
Quero te dizer, Deus vai mudar. Vai mudar. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, ó, não deixa a tua fé esmorecer. Não deixa a sua fé se apagar. Porque o impossível vai acontecer. Mas, irmão Júnior, a minha vida familiar está uma bênção. A minha família está na presença do Senhor. A minha condição é financeira. Eu preciso de um milagre financeiro. Eu não vou nem perguntar aqui quantos precisam de um milagre financeiro impossível de Deus, uma mudança completamente. Não vou nem perguntar, porque Deus sabe e conhece a tua condição. Mas eu quero te dizer, quando, em 2 Reis capítulo 4, Eliseu está lá bem. Só que de repente chega uma mulher para ele e fala assim, olha, o meu marido, que é teu servo, teme ao Senhor, morreu. Nós ouvimos essa palavra aqui com o pastor Francisco. Morreu. E os credores, eles vão querer tomar meus filhos para serem escravos. Escravos. E o que aconteceu? Eliseu olha para a mulher e fala assim, ó, o que eu posso fazer por você? Ponto de interrogação. Aí, Eliseu, diretamente ligado com Deus, diz aí, mulher, o que tu tem em casa? Olha, tua serva não tem nada. Nada. A não ser uma botija de azeite. Quando eu parei para meditar, tua serva não tem nada, só uma botija de azeite, eu fiquei imaginando que ela tentou vender todos os seus bens para tentar quitar a sua dívida. Ela vendeu, vou dizer nos dias de hoje, o seu sofá, sua televisão, o seu armário, sua geladeira, vendeu o seu fogão, vendeu tudo dentro da sua casa para tentar quitar as suas dívidas, mas não conseguiu, perdeu o controle da situação. Estou falando de vida financeira. Perdeu o controle da situação. E hoje, como é que perde o controle da situação? O cartão estourou, o cheque voltou, a conta especial já foi para o beleléu. Não tem mais de onde tirar dinheiro. Não tenho mais como pagar as minhas contas. Não está sobrando nada dentro da minha casa. É como se você estivesse falando assim, o que tem na tua casa? Olha, não tem nada, só tem um pouquinho, uma caneca de arroz. Olha, a mulher falou, só tenho uma botija de azeite na minha casa. Era como se Eliseu falasse assim para ela, vem cá, tu crê no impossível? Eu te pergunto nessa noite, você crê no impossível? Estou falando de vida financeira. Eu creio que muitos aqui estão precisando de uma vitória financeira, de que Deus venha agir poderosamente na vida financeira, mudando completamente. Não é verdade? Quando o homem de Deus libera uma palavra àquela mulher, agora vai na tua casa, você pega vasilhas emprestadas. Meu irmão não tinha nem vasilha mais, só tinha uma. Pega as suas vasilhas emprestadas. Olha, começa a deitar o azeite, e enche todas as vasilhas. E o homem de Deus falou assim, olha, tu vai encher todas elas, tu vai vender, tu vai pagar as suas dívidas e vai viver do resto. Viver do resto não era qualquer resto, era muita coisa. É como se fosse aquela mulher se transformando de uma pessoa que está pedindo uma contribuição, uma ajuda para ser uma empresária da venda. De uma hora para outra, ela pede ajuda, ela pede, por favor, me ajuda. De uma hora para outra, ela começa a oferecer ali algo para ela vender, para pagar as suas dívidas. Eu digo nessa noite para você, para mim também que eu tomo posse, o impossível de Deus, na tua vida, na minha vida financeira,
vai fazer com que nós venhamos quitar todas as nossas dívidas. E vai sobrar. Mas vai sobrar, não vai sobrar pouquinho não, irmão. Vai sobrar muito mesmo. Mas sabe por quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Porque eu creio em nome de Jesus. Vida financeira é onde tem tirado muitos crentes da ligação com Deus. Muita preocupação, dá muita dor de cabeça. Deixa muito crente sem dormir. Mas Deus, Ele se preocupa, irmão. Agora não é mais impossível. É possível na tua vida. É possível. Porque nós servimos ao Deus que torna tudo possível. Para Ele não existe nada impossível. Ele mesmo fala: minha é prata, meu é o ouro. Aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E agora, Júlio? Mas o meu problema é físico. Como assim? Eu tenho enfermidade. Enfermidade? Deus pode curar toda e qualquer enfermidade. Deus, Jesus não ressuscitou a filha de Jairo? Com um toque, sem Jesus ver, a mulher do fluxo de sangue não foi curada? Jesus, quando chega diante da multidão, pregando assim, que ele desce do monte, vê um leproso, se prostra e adora Jesus. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ser limpo. Um leproso, irmãos, leproso, ele devia estar escondido. Ele devia estar lá no arraial dos leprosos. Ele devia estar lá recebendo o resto de comida. Mas ele foi buscar o milagre dele, porque sabia que em Jesus estava o milagre dele. Em Jesus, ele não foi buscar nos sacerdotes, não, para purificação. Ele não foi buscar nos médicos, não. Mas ele foi buscar no médico dos médicos, no sumo sacerdote. E Jesus, no mesmo instante, tocou naquele homem, aquele homem foi limpo. Nós vamos ver cego de Jericó clamando ao Senhor, e o Senhor falando para ele: tu queres que eu te faça? Agora eu quero ver. E ele, Jesus falou: então veja. Quando Jesus chega na beira do tanque, chega para aquele homem e fala assim: olha, tu queres ser curado? Olha, Jesus, eu estou aqui há tanto tempo, ninguém coloca, quando o anjo move as águas, ninguém me joga lá dentro, um passa na minha frente, ninguém olha para mim, e assim vai. Mas Jesus, diante de tu quer ser curado? Meu filho, toma a tua cama e anda, vai embora. Vai embora para tua casa. É assim que Deus age na minha e na tua vida. Ele não precisa de meios humanos, artifícios humanos para curar, não. Jesus, Deus é que dá a última palavra. O homem pode falar, o médico pode falar, todo mundo pode falar, mas Jesus é que dá a última palavra, é Deus que dá a última palavra. Não foi diferente na vida de Jó. Jó, aconteceu todas aquelas coisas na vida dele, perdeu bens, perdeu família, perdeu ali a honra dos seus amigos. Começaram a chegar os amigos dele para acusar Jó. Jó, olha só, o teu pecado é por causa disso, olha, está acontecendo contigo, é por causa disso. Começaram a apontar para Jó o que estava acontecendo com ele. O que estava acontecendo com ele era fruto de um pecado de Jó. Todos aqueles 3 amigos de Jó falaram. A mulher de Jó falou: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Depois que todos eles falaram, depois que também o diabo falou com Deus ali para tocar em Jó, depois que Jó começou a amaldiçoar o seu dia, o dia do seu nascimento, começou a se angustiar, a falar, a abrir o seu coração, depois que todo mundo cessou de falar, Deus, ele entrou com a última palavra, mudando a história de Jó. Às vezes nós falamos e falamos e falamos e falamos e falamos, não paramos de falar. A única coisa que Deus quer, para de falar e só confia.
O que Deus quer de cada um de nós não é que nós viemos a ficar falando, porque se ficar falando, cai em murmuração. Deus, Ele só fala quando todo mundo se cala. É quando estiver lá mesmo, lá no fundo mesmo, de tanto que você reclamou, falou, e os outros falaram, então falaram. Quando ninguém mais fala nada, é a hora que Deus fala. É assim que Deus fez na vida de Jó. Mudou a história dele, deu tudo em dobro. Irmão. Impossível na vida de Jó, não é impossível na vida de Jó. Depois de ver tudo leproso, tudo cheio de úlcera, tudo. Depois de ver a sua família ali jogada às cinzas, ele ser restituído de tudo em dobro. Só Deus, meu irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É esse Deus que eu e você servimos. Você que entrou aqui nessa noite, olha, vou lá para ver o que Deus vai falar comigo. É isso aí que Deus está falando. Chegou o momento de você, Senhor, eu creio. Senhor, eu confio. Senhor, eis-me aqui. Se mantenha na posição. Creia. Espera no Senhor. Que eu creio que nesses dias o impossível de Deus vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Por último, a condição espiritual. Olha como é que Deus está tratando. Família. Diga assim comigo: família. Vida financeira. Física. E espiritual. Culto de libertação e cura divina. Impossível de Deus. Pastor orando aqui, começou a falar: Senhor, como aquele endemoniado de Gadareno. Eu falei: obrigado, Jesus. É sobre ele mesmo que eu vou falar. Quando Jesus chega naquela cidade, depois de descer do barco, diz que aquele homem endemoniado já veio gritando: o que temos nós contigo, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? O que temos nós contigo? Aí você vai começar a ler a história e você vai ver que aquele homem endemoniado, ele tinha uma família, ele tinha a sua vida social. Aquele homem, todos tentaram algo para tentar mudar a vida dele. Por isso que eu disse que a esperança do mundo não é como a esperança do crente, não. A nossa esperança está em Cristo. E a dele está no seu próprio braço, na sua própria riqueza. E nós vemos nesse homem que, quando tudo começa na vida deste homem, digo eu, até tentaram meios para tratar ele como talvez de uma loucura, através de tentar tratar ele como se fosse algum momento, não sei, transtorno bipolar, talvez tratando ele como se fosse uma depressão simples, levando ele no psicólogo, como o caso ficou um pouco mais sério, levando ele no psiquiatra, até que eles não conseguiram mais conter, além da fúria daquele homem, a maneira com que ele agia. A palavra vai nos dizer que tentaram amarrar ele com correntes e grilhões. Ele arrebentava todos. Olha a força. Ficaram com medo. Por quê? Porque eles não tinham armas para combater aquele mal. E o que eles fizeram? Largaram de mão. Aquele endemoniado andava nos cemitérios, dormia no cemitério. Aquele endemoniado ficava se cortando com pedras pontiagudas. Ele não sentia dores e ficava andando pelas ruas sem roupa. Jesus, quando começa a observar
E o demônio começa a vir até Jesus. Jesus libera uma palavra para que aqueles demônios viessem sair daquele homem. E nós conhecemos a história que aqueles demônios, aquela legião de demônios, sai e entra nos porcos. Os porcos se precipitam e caem no despenhadeiro. Muitos, às vezes, não estão como o endemoniado de Gadareno, mas estão presos. Foi como nós falamos dos homens e mulheres que estão presos no crack, nas drogas. Às vezes eu não sei muito longe não. Às vezes no meio da nossa família tem pessoas que estão presas na bebida, amarradas. O cigarro que não consegue largar, não é um troço sem graça, meu, cigarro. Mas o cara não consegue largar. Para nós é repugnante. Sentir pelo menos o cheiro é repugnante. Como é que a pessoa consegue fumar? E foi deixando de lado. Quando Jesus entra na causa daquele homem ele é liberto. E o que acontece? Aqueles homens que estavam apacentando os porcos ficam com medo, ficam atemorizados, correm, vão para a cidade, começam a falar o que aconteceu, vem o povo todo curioso e começa a contemplar aquele homem que estava lá rosnando, se cortando, dormindo em cemitério, aos pés de Jesus, vestido. Aquele homem fala assim, e Jesus, quando vai se achegando, o povo começa a expulsar Jesus. Manda Jesus embora. Jesus, quando vai saindo, vai entrando para o barco, aquele homem, que outrora era endemoniado, havia legiões de demônios na vida dele, fala, Jesus, mestre, eu posso ir contigo? Ele falou, não, vai lá, volta para a tua casa. E começa a falar das maravilhas que o Senhor fez na tua vida. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Nós temos que começar a orar mais por aqueles que precisam de uma libertação. Jesus veio, foi, deixou o Espírito Santo para nós. E hoje nós temos armas para isso. São os nossos joelhos, é a nossa oração. Aquele homem de endemoniado, ele tornou-se um missionário dentro da sua própria cidade. Você vai ver e vai ler na palavra de Deus que toda a Decápole ouviu a palavra de Deus por causa das maravilhas que o Senhor fez na vida dele. Deram descrédito na vida que não desistiram dele. Por quê? Porque não tinha como segurar. Mas Jesus entrou no negócio e mudou a vida dele. Assim como tem pessoas que precisam que Jesus mude a história espiritual. Assim eu ministro sobre a tua vida e sobre a tua família. E sobre aquele que, em nome de Jesus, e hoje tem aqui, se tem um familiar teu que está preso na bebida, na droga, em coisas erradas, em nome de Jesus eu creio que a partir de hoje, o Senhor Jesus entra na vida dele, vai mudar a história dele. Olha, muitos vão se espantar, vão, mas que ele vai ser um missionário, vai. Ah, vai. Com certeza vai. E muitos vão testemunhar. Agora eu quero dizer algo para os irmãos. Aquele homem voltou dando testemunho. Você hoje está recebendo uma bênção de Deus na tua vida. Aquilo que é impossível aos teus olhos não mais será impossível, mas é possível. Agora faça isso que os irmãos fizeram. Testemunho. Testemunho. Testemunho também é uma semeadura. Quanto mais você planta, mais você colhe. E quanto mais testemunho de milagre você conta, mais milagres acontecem na tua vida. Quanto mais bênção você fala, mais bênção acontece na tua vida. O crente, quando recebe a bênção e fica calado, é sinal que ele não quer mais. Testemunho, irmão, dá testemunho. Porque todos aqueles que receberam o milagre de Jesus, testemunharam. Mesmo que Jesus falou, não conte a ninguém. Não conte a ninguém. Nós vamos ver que o paralítico, Jesus falou, não conta para ninguém. O homem entra saltando, pulando, e todo mundo vê o cara, e aí? Só a atitude dele foi um testemunho, irmão.
o teu testemunho também vai mudar a história de muitas pessoas. Então creia que nessa noite o Senhor vai te dar motivo para você testemunhar. O Senhor nessa noite, em nome de Jesus, entra na tua causa para você testemunhar, ver o impossível de Deus na sua vida. Por quê? Porque muitos entraram aqui hoje desacreditados. Só olharam mesmo, Deus do impossível. Aconteceu o impossível na vida de fulano, Bertrano e Ciclano, na minha vida. Muitos entraram aqui hoje achando que o impossível não ia acontecer e não vai acontecer. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, ó, espera, é a fé, vai acontecer. Se mantenha na posição firme, 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 firme. Fala assim para o irmão do seu lado, mantenha-se firme. Fala assim, creia, e o milagre vai acontecer. O impossível não será mais impossível, mas será possível na tua vida. Amém, igreja? Amém. E assim, em nome de Jesus, eu quero orar por você nessa hora. Queria que a igreja colocasse de pé nesse momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os olhos nessa hora. Eu queria que você refletisse naquilo que é impossível na tua vida. Aquilo que nessa noite o Senhor fala para você, olha, o que é impossível não é mais impossível. Será possível na tua vida. Porque até hoje você tentou com as suas próprias forças e com os seus próprios meios. Mas o Senhor diz, não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus e Pai, Deus, engrandecemos o teu nome nesta noite. Ouvimos